Momento da gente responder a questão do neto, a questão de que, né, demorar muito para passar por esse procedimento, mas para entender, né, a questão até cultural, para a gente poder... A gente nunca sabe quando vai precisar, então é muito importante falar um pouco sobre a tanatoplaxia. Hoje a gente está recebendo aqui o Cleiton Marchioro, ele que é diretor funerário e professor de tanatoplaxia. Ele é o nosso convidado, então, especial no quadro de hoje, né? Trabalha com consultoria e desenvolvimento técnico na área de tanato para a ABIL Grupo Unida. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença e esclarecendo para o público que está em casa. Como que surgiu essa prática, né? Eu queria que você explicasse para nós. Onde surgiu e o que é, né? E o que é, exatamente. Tanato? Perfeito, Neto. A tanatopraxia surgiu nos Estados Unidos em 1846. Puxa. Foi um médico americano para estudar corpos na universidade. Ele desenvolveu essa técnica. No Brasil, ela está desde 1995. Uhum. E a ABIL, buscando uma excelência nos seus serviços, buscando uma satisfação dos seus clientes, mais conforto, trouxe para Piracicaba essa técnica. Uhum. E quais são, assim, né, a gente pensando, né, como é que, com todo o procedimento que é feito, mas assim, a princípio, né, quais são os benefícios que a gente tem aí com esse ente querido, com a pessoa querida que veio a falecer? Queria que você explicasse para nós. A tanatopraxia, ela é uma técnica de conservação e higienização de corpos. O principal benefício, a meu ver, né, são vários benefícios. Sim. O principal benefício é você fazer um velório de forma tranquila, livre de inconvenientes, mau cheiro, vazamentos, inchaço. São coisas que fazem com que a família tenha o seu sofrimento agravado. Sim. E aquela pessoa falecida, que em vida era bonita, se cuidava, tem a imagem prejudicada. Então, com a tanatopraxia, a pessoa falecida fica bonita, cheirosa, arrumadinha. A família, as pessoas que perderam um ente querido, que já passaram por isso, sabe o quanto é triste você olhar para a pessoa e sentir sofrimento, sentir abandono. Isso. Então, com a tanatopraxia, a pessoa fica bonita, arrumada, aquele semblante mais natural, sabe? E isso transmite um conforto muito grande para o familiar, que olha para a pessoa ali e diz, olha, descansou. Fizemos, né, tudo o que foi possível em vida e agora, após a morte, nós demos um carinho a mais, uma atenção a mais e a pessoa está arrumadinha, com semblante sereno, de descanso. É um conforto para a família, né? Você sabe que até, por vezes, né, infelizmente, enfim, fica assim no hospital, fica na UTI, acaba sofrendo muito também, né, dependendo do caso, né? E aí a questão da aparência mesmo para os familiares, como você falou, né, muda a aparência, é uma aparência de descanso. Isso conforta todos, né? Isso conforta todos, né? Mas o que consiste exatamente esse procedimento para a gente entender, né? A gente está falando que fica com aparência, né? Não tem a questão de vazamentos, mas o que consiste para a gente poder entender? Mônica, é um processo similar à hemodiálise. Nós acessamos lá, no laboratório adequado, com o pessoal treinado, né? Nós acessamos uma veia e uma artéria do corpo. Normalmente é feito na femoral, na região inguinal, se não possível, na jugular interna. Então, através do acesso aos grandes vasos, nós injetamos um líquido conservante. Então, esse líquido conservante percorre o corpo inteiro, célula por célula, eliminando bactérias, fungos, vírus, retirando todo aquele sangue cheio de gás carbônico. Então, retira o sangue. E substitui o sangue por líquidos conservantes. Entendi. E aí sai toda aquela feiura e a pessoa volta a uma aparência muito próxima que ele tinha em vida, uma aparência mais saudável. Agora, para o público que está em casa entender também, né, existe toda uma aparelhagem para fazer isso, né, todo um cuidado aí para se fazer, um procedimento todo cuidadoso, né, da retirada do líquido, né, do sangue, enfim, e colocar desse líquido. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tem toda a aparelhagem aí com defeito. Tem as imagens? Pode abrir para nós. Tem as imagens, aí o setor que aqui da ABIL que faz, a ABIL faz, viu, gente? Como o Cleiton falou, aqui na nossa cidade nós temos aí essa técnica, enfim, inovadora, né? Inovadora para nós, que o conceito está chegando agora, assim, começando a entender melhor o conceito. Agora tem todo o procedimento com muito cuidado que é feito, né? Perfeito. Neto, a Secretaria de Saúde editou em março do ano passado uma normativa que tem
tudo o que necessita, desde médico responsável técnico, equipamentos específicos, produtos de fabricação específica para isso também, pessoal treinado. E muito importante lembrar que nós lá temos um programa de gerenciamento de resíduos. Então, tudo quanto é resíduo gerado dentro do laboratório de tanatopraxia, ele é recolhido por uma empresa especializada e com licença ambiental para coleta, transporte e destino final desses resíduos. Então, com isso, nós temos toda a segurança, tanto para as pessoas que vão em velório, que podem beijar a pessoa falecida, podem abraçar sem nenhum risco de contaminação. Pessoas... Fala da aparência, mas tem toda essa questão. Isso. De repente era uma doença contagiosa, bactérias, claro. A questão das bactérias, a proliferação dessas bactérias. Com esse procedimento não tem esse perigo, não tem esse risco. Não tem, Mônica. Veja só, vírus, né, de AIDS, vírus de hepatite, meningite, tuberculose. Então, qualquer doença infecciosa, ela é totalmente eliminada. Então, totalmente eliminada. As pessoas no velório, elas podem ir lá, externar carinho, podem beijar, abraçar. Veja, afinal de contas, é o último momento. Nunca mais você vai ver aquele familiar, nunca mais vai ter contato com ele. Então, imagine você se aquela condição não for uma condição boa, adequada. Então, no velório, as pessoas podem externar esse carinho, sem nenhum risco de contaminação, sem nenhum medo de contrair doença, né? E tudo o resíduo gerado ali, eu repito, sabe? A saúde pública, nesse momento, é totalmente preservada. Agora, há algum caso que acontece que o procedimento ele não pode ser aplicado? Quer dizer, olha, a pessoa faleceu, infelizmente, nesse caso, não pode ser aplicado. Existe? Existe, Neto. A Anvisa, através de uma resolução, ela classificou 2 doenças que não podem fazer o procedimento de conservação nem transportar cadáver. Quer dizer assim, morreu aqui em Piracicaba, seja de onde for. Ele é sepultado aqui em Piracicaba, não pode nem transportar. A encefalite espongiforme, encefalite espongiforme é conhecido pelo vírus da vaca louca. Graças a Deus, né, felizmente nós não temos no Brasil isso. E febre hemorrágica. Então, nesses casos, é proibido fazer conservação de cadáver e transportar cadáver. Agora, existe alguma situação que é obrigatório fazer esse procedimento? Sim. Como existe essa proibição, nesses 2 casos específicos que não pode fazer, existe, daí, nesse caso, a obrigatoriedade para transporte. Então, sempre que o corpo for trasladar de um município a outro, também a Anvisa determina que esse corpo passe por um processo de conservação. Pode ter imprevistos, de acidentes de carro, enfim, alguma coisa assim, então e às vezes a tem que viagem estar preservado. É longa também. Também, né? Com certeza. É longa e até chegar na outra cidade, aí tem avião, né? todo tem velório. Perfeitamente. Então quer dizer que é muito interessante, o corpo ele fica mais conservado, até a questão do velório. Você sabe o que eu estava comentando? Acho que até com o Ismael comentei sobre isso, né? Na Polônia, eu trabalhei fora do Brasil, conheci, né, a cultura polonesa, e o velório lá é de 2 dias a 3 dias de velório. Né? E a gente fica pensando, puxa, como é que acontece? Como é que faz isso? Tá certo que lá é muito mais frio, né? Mas o velório é feito em casa também. Então eles também usam, né, desse tipo de tratamento aí nos entes queridos, né? Aí eu comecei a entender, foi quando o Ismael me contou, não, acontece assim, assim. E aqui em Piracicaba a Bio faz isso e o plano, está dentro do plano de saúde? Quer dizer, o plano da Bio, ele faz parte aí desse, está no pacote, né, no plano de saúde. Eu queria saber se o plano funerário faz parte do plano funerário? Não, não faz. Essa normativa que a Secretaria de Saúde editou para controle e execução da tanatopraxia, ela determinou que é um procedimento não obrigatório, ou seja, facultativo. A família opta ou não por esse procedimento. Então, por causa disso, que nós não colocamos incluso no plano. Agora, o associado, ele tem um desconto e muito bom. Então, para pessoa, contratos particulares, a pessoa vai na funerária contratar um serviço, ele tem um valor normal. No caso do associado, ele tem um grande desconto. E além de ter toda aquela facilidade de parcelamento, de facilitar para que ele, sendo cliente nosso, seja bem atendido e possa ter esse procedimento, esse benefício, né? Isso. Até por uma questão, quanto é que custa um procedimento desse, no caso, para quem é associado e para quem não é associado? No caso do particular, é R$900. O associado fica em R$600, ou seja, um desconto muito bom. Cobre os custos ali da execução. Até em questão de curiosidade minha,
uma pessoa que não passa por esse procedimento, no momento do velório, quanto tempo pode ficar ali? Tem uma regra? Então, a tua pergunta é muito boa. O processo da decomposição do cadáver, que entra lá na questão de mau cheiro, de inchaços, de vazamentos, né? Ele é muito variável. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa obesa, ele tem um processo mais acelerado que uma pessoa magrinha. Temperatura, um clima mais frio é mais lento, um clima mais quente acelera. Então, nós não temos. Todo o corpo vai passar pelo processo. Agora, isso pode se dar em 6 horas, pode se dar em 12 horas. Sem o procedimento. Sem o procedimento. Agora, com o procedimento, tem uma durabilidade maior? Tem. De quanto? Tem então, a gente para ter uma média? Ou também varia muito? 3 dias é o processo normal. 3 dias? 3 dias. Agora, em casos excepcionais, de viagem, espera de parentes, trâmites legais, documentação, a gente, de acordo com a dosagem do produto usado e a técnica executada, pode ser 30 dias, pode ser 90 dias. Então, a gente conserva o tempo necessário, né? No caso até mesmo de uma viagem, no caso, se for demorar de para acordo chegar, com a necessidade. Até chegar, às vezes a vinda de parentes de longe também acaba demorando. Para demorar, né, o velório, é necessário então passar por um procedimento como esse. De forma normal, 3 dias. Agora, o profissional que executa esse procedimento, a formação dele, como é que acontece, Cleiton? A formação do profissional que vai executar esse tratamento, como é que faz? Então, o Ministério do Trabalho editou também, através do Código Brasileiro de Ocupação, a CBO, atribuiu a tanatopraxia ao agente funerário. Então, nós temos o agente funerário normal, aquela funerária normal lá, que não é equipada e coisa e tal, e nós temos a empresa funerária totalmente equipada, que é o caso da BIL, né, licenciada pela Vigilância Sanitária, dentro das normas, e um funcionário treinado, um treinamento específico, com o curso de tanatopraxia. Isso nós temos a Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o único curso hoje no Brasil que é certificado por uma faculdade de medicina. Então, são 50 horas e é mais os aperfeiçoamentos aí que a gente faz lá no Grupo Abil. Entendi. Então, no caso, para a aplicação dessa técnica, tem todos esses profissionais. Sim, não é assim uma coisa tão corriqueira, normal, que qualquer agente funerário possa executar de maneira incorreta. Isso pode, inclusive, acarretar danos à saúde pública, acarretar danos à própria imagem da pessoa falecida ali, por não ter um técnico adequado. Né? Olhando aqui, a gente vê muita importância. Tem a questão da aparência, tem sim, porque a última imagem é a que vai ficar no nosso pensamento, que é a despedida. Mas, claro, tem toda essa questão das bactérias, né, que, infelizmente, é um momento ali a gente está chorando, né? Muitas vezes é um momento que tem essa transmissão de bactérias. Então, com essa técnica, não tem esse risco. Não tem. Nós estamos à beira, olha, não é para assustar, mas nós estamos à beira de uma crise mundial, de uma epidemia mundial. Veja o caso do vírus do ebola na África. Por muito pouco, isso não espalhou no mundo inteiro. E veja, 50% de todas as pessoas que se contaminam com ebola vão a óbito. 50%. No século passado aí, teve gripe, a gripe espanhola, né? 1/3 da população foi dizimada da Europa. Então, por isso, nós temos esse cuidado, né? Essa consciência de que a tanatopraxia não é só aparência, é uma coisa que cuida da saúde pública. É uma questão de saúde, de exatamente, de saúde pública. Porque lá no cemitério, veja só, Mônica, o necrochurume é aquela água, aquele líquido que se desprende do corpo no momento da decomposição cadavérica. Então, se o cemitério não for um cemitério adequado, essa água do corpo ela vai percolando, ela vai indo para o solo, a água da chuva vai empurrando isso, cai no aquífero freático, né, e alguém lá a quilômetros de distância, dias depois, pode se contaminar com isso. Então, no caso da tanatopraxia, essa decomposição, eu poderia dizer, é mais limpa. Ou seja, os micro-organismos que vão decompor esse corpo são naturais e não de doença. Então, veja, é uma questão de saúde pública. De saúde pública. Há um tempo maior, assim, para fazer esse procedimento, né? Por exemplo, veio entrar em óbito, né? Quanto tempo leva para fazer o procedimento?
Legal perguntar isso. Também varia. Existe a variação, por exemplo, da condição do corpo após a morte. Às vezes a pessoa fica lá um mês na UTI, tá, sabe, retenção de muito líquido, muito edema. Então, nesses casos, pode chegar a 3, 4 horas. Casos simples, não sei se eu poderia dizer simples, né? Olhando tecnicamente. Sim. Mas uma pessoa que está normal, não tem doença nenhuma, tem um infarto. Então, nesse caso, 1 hora, 1h30, já consegue fazer o procedimento. Então, em torno médio, 2 horas, a gente consegue pôr a pessoa lá já no velório, arrumadinha, limpinha. Como é que tem sido a divulgação? Hoje a gente está aqui divulgando o que é esse procedimento, mas no momento muitas famílias, né, buscam o plano funerário, acionam muitas vezes o plano, mas nem sabem muitas vezes. Aí é o momento da abordagem, de explicar do que se trata, Cleiton? Então, Mônica, quando a gente vai lá atender a família, a gente tem contato com a pessoa falecida. Então, o agente funerário treinado, né, ele vai lá, ele examina o corpo, e aí ele aborda a família e diz, olha, eu estou preocupado porque faleceu de uma infecção, né, é uma pessoa querida, no velório, né, a família vai lá externar carinho e... Não vou dizer que todo mundo vai se contaminar, mas existe realmente um risco, a possibilidade de alguém se contaminar. Então, por isso aí é recomendado. Nós temos um procedimento. Então, acontece, né, essa avaliação também. Isso, é feita essa avaliação, exatamente. Que é importante, né, para poder explicar também para a família a importância de se fazer e muitas vezes a necessidade de se fazer o procedimento. Né, ou obrigatoriedade no caso de transporte. Exatamente. Olha, são poucas empresas, né, que conseguem, fazem esse procedimento. A Bio aqui em Piracicaba, ela faz esse procedimento, né? Como o Cleiton estava explicando, né, um procedimento aí que vai ficar essa impressão. Eu acho que isso é o que mais nos aproxima, como seres humanos, né? Puxa vida, é um ente querido, uma pessoa querida, né? É um parente. Então você quer ter essa boa impressão. E tem todo esse lado mesmo de amenizar essa dor que você está sentindo. Nesse caso, Cleiton, você estava explicando para nós, né? Olha, o procedimento, a Bio, ela executa esse procedimento, né? E aí todo o preparo, a partir do momento que a família, não, puxa vida, olha, eu acho que a gente decidiu, nós queremos fazer. A Bio, ela se propõe totalmente em fazer o procedimento, quer dizer, acaba sendo normal como corriqueiro, quer dizer, vai ter o momento lá do velório, vai ter o momento também do acompanhamento até o enterro, todo o procedimento é normal. Só vai ter a questão aí dos líquidos, né, todo esse, que é feito num laboratório especial. Né? Isso você falou que varia de 2 horas. Em torno de tempo médio, 2 horas. E depois a Bio, ela conduz normalmente o enterro como é feito. Como de praxe. É importante salientar, Neto, que hoje grandes centros como Belo Horizonte, Curitiba, mais de 90% de todo o atendimento funerário é feito o procedimento da tanatopraxia. Então eu digo para você, hoje, anormal seria não fazer esse procedimento. Isso seria normal. Porque como que a gente vai lá montar um velório, colocar uma pessoa, expor ela a público no velório, com o risco de ficar feia, com o risco de passar por constrangimento. Então, por isso que a Bio é consciente dessa responsabilidade de bom atendimento. Sem dúvida. O seu Zoca é uma pessoa boníssima, fez um grande investimento em instalações, em equipamento. Eu conheci o laboratório, a imagem do laboratório, o laboratório tem instalação, tanques. é tudo nas instalações. Sim, ele é vedado, o laboratório ele é vedado, né, para não ter nenhum tipo de vazamento, não tem ligação nenhuma ou com esgoto, ele é totalmente fechado, ele é lacrado. O Ismael estava explicando na visita que eu fiz, tá as imagens, ó, é um laboratório mesmo, totalmente lacrado, né, tá aí, por isso que a Anvisa deu autorização à Bio para executar, né, esse procedimento aqui. Hoje, em Piracicaba, como é que tem sido aqui em Piracicaba a aceitação aí para aplicar esse procedimento? Você tem uma média? Como é que tem? Nós temos hoje em torno de 80%, é isso, Ismael? 80%. Em torno de 80% de todo o atendimento que nós fazemos é feito a tanatopraxia. Existe casos hoje que a família, a maioria das famílias, quando vem lá buscar o serviço, elas já pedem. Olha, eu queria que fizesse aquele procedimento, que ficou tão bonito, parecia que estava dormindo. Então, que acho que é o que a maioria pedem, né? Isso. Olha, deixa com a aparência de como se estivesse dormindo. Como se estivesse dormindo. Nós, Neto, temos... O nosso cérebro generaliza as coisas. Então, se você vai lá no velório, olha uma pessoa lá que não está adequada, que está inchada, está feio. Então, se você for no velório, você vai notar. As pessoas chegam lá, olham para a pessoa falecida e ficam inconformadas.
O comentário é assim, olha, a gente não é nada nesse mundo. Quer dizer, enquanto vivo, estava tão bonito, tão arrumado, tão alegre, e olha no que virou. Mas quando está com essa aparência... Isso, chega lá, olha, puxa, está dormindo, está num bom lugar, descansou, né? Quer dizer, cumprimos o nosso papel de familiar. Então. É verdade, a gente não para pensar, né? E analisar, realmente, esses são os comentários. Exatamente. Então, para a família, é assim um ganho que não tem como medir, sabe? Porque é o último momento, é o último beijo, o último abraço, a última imagem, quer dizer, nada pode dar errado naquele momento. Então, quer dizer, eu digo para você que está em casa, quando você for optar por um serviço funerário, busque uma empresa séria, uma empresa equipada, uma empresa que tenha compromisso com o bom atendimento, para que você não tenha nenhum transtorno no velório, porque você vai guardar isso para o resto da vida. Por isso que a Bio, ela treinou os funcionários, fez investimento, para que você tenha esse momento, eu não vou dizer assim, curtir esse momento, não é, a palavra correta não é curtir, mas que você possa ali se despedir do teu familiar, que você possa externar carinho e guardar uma boa lembrança, porque o que a gente deixa nesse mundo? Lembrança, então que seja boa. Então vamos passar o endereço então da Bio aqui em Piracicaba? Rua do Rosário, número 76, você que acompanhou, quer saber mais, né? Aliás, você quer se inteirar mais? Puxa vida, eu quero saber, eu tenho plano, queria saber melhor também sobre esse procedimento. Você pode dar um pulo até a Bio, conversar com a equipe lá, tá? Rua do Rosário, número 76, ou pelo telefone também, tá bom? 3422-4502, 3422-4502. E para tirar as dúvidas também, tem o 0800. A Bio possui o 0800 também, tá? 0800 77 39 190. 0800 77 39 190. Muito obrigado pela sua visita, pela aula aqui, né, sobre um assunto delicado, mas que traz aí um conforto para a população e também o conhecimento, né? Tem que cair o conhecimento da população. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre isso. É um assunto que as pessoas não gostam muito de falar. Às vezes nem querem. Mas uma hora ou outra, tem que se falar sobre isso. Tem que se informar sobre isso. A gente vai passar por isso, infelizmente. Cleiton, muito obrigado pela sua presença. Manda um abraço para o Zoca, viu? Mando sim. Muito obrigado. Obrigada.